Irmãos, nós estamos compartilhando nesses 3 ou 4 domingos. A gente voltou a fazer uma pequena série e nós estamos falando sobre o tema o lugar mais seguro da terra. E esse tema é um tema bastante interessante. Nós começamos ele semana passada. Nós estamos falando sobre a possibilidade e a realidade de que a igreja seja o lugar mais seguro da terra. E é uma afirmação bastante forte, certo? Em algum sentido. Pode soar até arrogante. Vocês concordam comigo? O lugar mais seguro da terra é lá na igreja, né? Tem certeza? O que é que garante? Por que essa afirmação pode ser feita? E nós começamos semana passada falando que uma das razões pelas quais nós podemos dizer que o lugar mais seguro é a igreja. E eu não estou falando, obviamente, da igreja prédio, né? Da igreja instituição, mas estou falando da igreja no sentido daquela que Cristo mesmo iniciou e disse: eu edificarei a minha igreja. A minha igreja eu cuido. Aqui vocês inventaram, vocês estão bagunçando um pouco. Mas a minha igreja, aqueles que eu tenho conhecido, aqueles que eu tenho chamado, eu cuido para que eles sejam edificados. Começa comigo. Ele diz: eu sou a rocha sólida sobre a qual uma igreja edificada e um grupo de pessoas caminhando sobre essa rocha sólida estarão de fato num lugar seguro. Portanto, essa é a afirmação inicial que nós fizemos, né? Qual que era o episódio da semana passada? Sendo edificados. Começamos com essa base. Cristo é a base. Ele disse, de novo, né? Eu sou a rocha sólida e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Ele toma para si a responsabilidade. Ele diz: enquanto nós andarmos com essa base, enquanto vocês andarem com essa base, a igreja será um lugar seguro, porque eu garanto isso, né? Essa é a proposta de Deus. Isso não significa que nós não teremos dificuldades, que não enfrentaremos coisas complicadas. Significa que cada vez que essas coisas saem do trilho, é um sinal que nós saímos do alicerce, da rocha. E a gente precisa corrigir isso sempre rapidamente e o mais rápido possível. Nós fizemos uma pergunta que estava no texto da semana passada também, onde Jesus mesmo estava dizendo: quem sou eu? Lembram disso? Que as pessoas dizem que eu sou. E nós entendemos que uma das nossas responsabilidades é justamente dizer às pessoas, é dizer ao mundo quem é o verdadeiro Jesus. Quem é o Jesus das Escrituras e quem é o Jesus dos Evangelhos. Nós não estamos aqui, nenhum de nós, para dizer quem é o Jesus que nós achamos legal, nem o Jesus segundo a nossa visão. Eu acho que Jesus é isso. Qual é o Jesus das Escrituras? Como é que Ele mesmo se apresenta? É esse Cristo que nós temos que apresentar às pessoas. E nós lemos uma coisa que eu acho tão bonita, que é quando Pedro diz: tu és o Cristo. E Jesus diz: que coisa maravilhosa, Pedro, porque não foi alguém que te revelou isso, não foi o seu capacidade intelectual, sua capacidade de discernimento. Você é um cara bom de síntese e você leu todos os livros e entendeu que eu sou o Cristo. Não, mas foi o Pai que revelou a você que eu sou o Cristo. E sabe por que isso é bonito, gente? Porque essa revelação, ela é imutável. Ela não nasceu em você e por isso ela não acaba. É algo que Deus te dá e sobre o qual você passa a viver em fé. Porque quando nós somos convencidos por outra pessoa, nós podemos ser de novo convencidos por uma outra pessoa sobre uma outra forma de vida, sobre uma outra forma de ver as coisas. E por isso tem gente, como também diz aquele texto, né, levados por toda a onda, porque cada hora ele escuta uma pessoa, aí ele acha: nossa, é verdade, acho que isso é o certo. E aí ela começa e vai para o outro lado. Aí daqui a pouco uma coisa sai errada, uma coisa não sai como ela queria naquele movimento, ou naquele contexto. E aí ela começa a dar ouvidos a outra coisa. Ela muda de novo, e ela fica mudando e passa a vida mudando e nunca encontra o Senhor nesse processo. Mas quando o Pai revela quem é Cristo pela palavra, pelo Espírito dele, isso é imutável. Desde que você, é imutável. E desde que você permaneça nessa rocha sólida, você não perde essa visão, você não perde esse apreço. Amém? Nossa, praticamente repeti a mensagem a semana passada inteira.
Abra sua Bíblia em Efésios 2. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sendo restaurados. Então, além desse encontro com Cristo que inicia Ele chamando para si, o que mais que está acontecendo na nossa vida quando nós começamos a acreditar na possibilidade de um lugar seguro? Efésios capítulo 2, nós vamos ler dois textos de Efésios, um no capítulo 2 e outro no capítulo 3. Efésios é uma carta riquíssima para se compreender todo o propósito de Deus para a sua vida, desde onde você estava sem Deus, aonde Deus está te levando e como Ele quer que você viva a sua vida. Você pode dividir a carta de Efésios nessas três fases, pelo menos, né? Onde estávamos, o que Deus está fazendo, o que Deus planejou, o que Ele está executando, para onde Ele quer nos levar e como Ele quer que nós vivamos na família, no casamento, com os filhos, na sociedade. É um livro muito completo e muito claro sobre isso, desafiador, mas muito completo. Nesse texto, antes que a gente leia, vocês vão perceber que agora hoje nós temos também uma pergunta. E a pergunta que eu faço hoje para nós, e que o texto de certa forma fará, é: quem nós somos após conhecer a Cristo? Semana passada quem é? Jesus. O que eles dizem que eu sou? Essa semana a pergunta é: quem nós somos? E como as pessoas nos veem? Qual é o propósito do lugar seguro na terra? Para quê? Por que existe essa questão da igreja? Como que funciona isso? Ontem nós saímos aí, quando eu falo nós saímos é porque eu me considero parte do grupo, mas eu não saí literalmente. Mas eu estava aqui com os irmãos e as irmãs de manhã, nós conversamos, oramos, nos instruímos, e eles foram para a rua tentar conhecer pessoas, no estilo assim de Jesus, né? Caminhando e cantando e seguindo a canção. Eles foram caminhando, encontrando pessoas, dando bom dia. Vocês deram bom dia, né? Começa com bom dia, né? Seja assim, bem educado, né? E aí eles conversaram com pessoas. E é engraçado que no retorno eles mandaram, eu estava no grupo, eles responderam: ai, como é que foi? Primeira coisa que eles falaram, adivinha? Ai, tem muita resistência, o pessoal não quer conversar. Eu falei: puxa, deve ter sido terrível. Aí depois eles falaram: falei com 11 pessoas, orei por 5. Falei: mas é muita coisa isso. Para hoje em dia, sabe por que é muita coisa? Porque ontem ou semana passada vocês tinham falado com 0. Às vezes a gente não olha os primeiros começos, né? Vocês falaram com umas 20 pessoas, talvez no total, em 3 grupos apenas, mais 25 em 3 grupos. Se metade da igreja tivesse vindo ajudar ontem, a gente tinha falado com 60 pessoas. 60 pessoas é mais gente que tem aqui dentro hoje. Vocês estão percebendo? Vai sempre haver uma certa resistência. Isso começa com cada um de nós. Quantos de nós aqui queremos ser interrompidos na nossa caminhada na rua por alguém que a gente não conhece? A maioria. Eu já corto a rua, inclusive. Quando eu vejo alguém vindo na minha direção, eu já mudo assim. Já atravesso. É assim que a gente é. Mas vocês ainda assim tiveram 25 encontros. Pessoas estavam dispostas, algumas delas, a receber oração. 25 abordadas e 9 pessoas receberam oração. Aleluia. É um número excelente. A gente não está aqui contando número, mas a gente tem que saber olhar para aquilo que Deus está permitindo que a gente faça. E quando nós fazemos isso, irmãos, ali entra, por isso que eu comentei já aqui, não só para dar notícia, né, trazer o assunto, mas para você perceber que 2 coisas estão acontecendo. Primeiro, eu estou tentando responder a pergunta no coração das pessoas, que elas talvez tenham, talvez elas nem saibam que tenham. Quem é Jesus? É real esse negócio ou não é? E aí, a realidade é que para elas entenderem quem é Jesus, elas precisam conhecer nós, a cada um de nós. Eu sei que Jesus tem falado em sonhos com pessoas em alguns países onde não tem o Evangelho, mas aí são casos extremos. Mas no normal,
vamos dizer, no dia a dia, em outras situações, o texto que vale é o texto que nos manda ir e anunciar as boas novas. Compartilhar. Não é pregar para ninguém, é compartilhar mesmo. Deixa eu te contar uma coisa. Você me dá 30 segundos para contar uma coisa para você? É isso, basicamente. Não é? Então, para essas pessoas, nós estamos respondendo algo que nós precisamos ter respondido antes para nós mesmos. Quem nós somos, agora que nós conhecemos Jesus. Aqui é você já ali meio igual Pedro. Você já teve um encontro com Jesus. E agora? O que acontece? Vamos usar o texto para a gente responder um pouco dessas perguntas. Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22 diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros. Aí você vai dizer para mim assim: eu nunca fui forasteiro nem estrangeiro. Sim ou não? Eu não sou isso, eu estou aqui sempre no mesmo lugar. A maioria de nós cresceu no Brasil e vive no Brasil. Tem umas pessoas aqui importantes que já viajaram, moraram fora. Mas nós, a maioria, não. Né? Eu não sou estrangeiro. Eu sou daqui. Mas Paulo está trazendo para a gente essa realidade de que, longe de Deus, nós somos como forasteiros, como quem não tem casa, como quem não tem pátria. E Paulo vai dizer o seguinte, você depois lê em casa o resto do capítulo 2 e o primeiro, e vai entender melhor isso. Portanto, vocês já não são mais pessoas sem casa, estrangeiros à presença e ao relacionamento com Deus. Mas o que é que vocês são? Vocês são concidadãos dos santos. Como que dizendo, já vocês estão vindo para próximo de outros que já vieram antes de vocês. E vocês estão fazendo parte de uma outra cidadania. Então vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Como? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Essa palavra é forte na nossa série aqui, né? Um lugar seguro é um lugar construído de acordo com a vontade de Deus e sobre o fundamento que é Cristo. Então você vê, a gente leu isso lá nas palavras de Jesus, lá no Evangelho semana passada. Agora é Paulo já construindo em cima desse mesmo fundamento. Nós somos edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Tudo que foi dito antes de Cristo se reverte ou se consuma na vida de Cristo. Todas as figuras, todos os exemplos que você lê no Antigo Testamento, aquilo que Deus faz com o seu povo, aquilo que Deus fala a respeito do povo, às vezes relações complicadas que você vê de alguns profetas, coisas confusas, ali há um fio onde Deus está desenhando, algo que está acontecendo e se consuma em Cristo. Então esse é o fundamento dos profetas e o fundamento agora dos apóstolos, que revelam Cristo. Essa é uma distinção dos apóstolos ali, de ser apóstolo, alguém que esteve com Cristo. Essa é a definição que Paulo está usando naquele momento. Esse apóstolo aqui é o apóstolo com A maiúsculo, tá bom? Esses nós não temos mais hoje em dia, são só os que estiveram com Cristo. Sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Porque em última instância é tudo sobre Cristo. E o que sai de Cristo não tem parte com Ele. Cristo define, a pedra angular, ela dá a direção, a pedra angular, ela dá o fundamento, ela dá a sustentação, ela mantém a coisa indo na direção certa. Então quando você olhar para a igreja parecer que não é lugar seguro, pode ficar certo, em algum lugar, em algum momento, para alguma área daquela igreja, Cristo não está sendo o fundamento. Essa é a maneira mais simples de entender. Passamos do limite, inventamos coisas, perdemos o rumo, mas Cristo não está sendo o fundamento. E nem o fundamento dos apóstolos, e nem o fundamento dos profetas. E nem às vezes a história da igreja, que também ensina para a gente não fazer as mesmas burradas. Várias coisas estão sendo desconsideradas. Provavelmente estamos usando mais coisas, talvez, da maneira de pensar da sociedade atual, do mundo atual, e trazendo isso de uma forma não sábia para dentro da igreja, para dentro do convívio da igreja, e ela perdeu sua pedra angular ali como fundamento para direcioná-la. Por isso ela deixa de ser um lugar seguro. Mas, de novo, essencialmente,
Uma igreja fundamentada em Cristo, ela vai ser o lugar mais seguro da terra. O que acontece com o edifício? O que acontece com a nossa vida, com esse edifício chamado igreja, quando ela está tendo Cristo como pedra angular? Versículo 21 diz: no qual todo edifício é ajustado e cresce. Ou seja, há necessidade de ajustes, há necessidades de ajustar cada uma dessas pedras vivas. Nós vamos falar um pouquinho ali também no texto, né? Ajustados, e aí ela cresce, o edifício vai se tornando o quê? Um santuário santo no Senhor, lugar da presença dEle, lugar de experimentar a Deus, é em meio à igreja, e onde a igreja estiver se reunindo, aqui nesse lugar, lá na China, não sei, numa caverna, no Irã, escondido no subsolo, onde a igreja se reúne, ela é o edifício que o próprio Cristo está edificando, ajustando para que cresça não só em volume de pessoas, mas cresça como edifício, como propósito. É muito fácil pegar esse texto e falar assim: vai dar tudo certo na igreja, vai explodir. E se a igreja que Deus está formando aqui, ela não for passar de 100 pessoas? Continua sendo igreja, mas o crescimento dela tem que ser um crescimento de proximidade com a capacidade de discernir Deus e a vontade dele, e ser de fato um agente dele, e parecido com Jesus. Esse é o crescimento mais importante. O segundo deve acontecer e acontece, mas é em decorrência disso. Versículo 22 diz: nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Quem nós somos? Consegue responder essa pergunta agora? Se alguém te perguntar o que é a igreja, quem nós somos? Nós somos um grupo de pessoas que eram estrangeiros, alheios a Deus, perdidos, separados de Deus. Fomos restaurados, estamos sendo restaurados, nos tornamos cidadãos, membros de uma família. Pessoas, normalmente nessa figura de estrangeiros, né, e separados, forasteiros, estão numa condição de não segurança, se sentem desconfortáveis, não se sentem seguros, às vezes não se sentem aceitos, não se sentem parte daquilo. Mas a segurança vem quando nós entendemos que estamos sendo adicionados a essa família, e a nossa segurança se coloca em Cristo e na sua comunidade de fé. Nós percebemos que a nossa segurança não está nas coisas externas mais, mas naquilo que Deus está fazendo por nós e em nós. E assim nós nos tornamos morada de Deus. Por isso que a gente pode dizer e se reunir e dizer: vem, Senhor, esteja entre nós, habita entre nós, Senhor, faz o que queres fazer, né? Vem, Senhor, nós somos a tua morada, esteja conosco, Senhor. Restaurados para pertencer, temos uma cidadania e uma família. Restaurados sobre o fundamento certo, Cristo e os apóstolos. O texto diz então: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo como pedra angular. Há um fundamento seguro, e esse fundamento é Cristo. É nele que nós encontramos segurança, estabilidade e alinhamento com Deus. Hoje nós vivemos tempos, e nós começamos a nossa conversa semana passada sobre a confusão que o mundo está. A vida hoje o tempo todo está nos empurrando para situações de preocupação, de ansiedade, e o amanhã, e não é nem o amanhã, às vezes daqui 10 minutos, né? Daqui 1 hora, a gente está num nível de preocupação e insegurança enorme. A questão da antecipação do futuro se tornou uma coisa constante na nossa vida, como algo que vai nos atingir e vai acabar com a nossa situação, vai nos tirar dos confortos. Nós não fomos criados, gente, para ficar pensando demais no futuro. A gente não tem estrutura para isso. O futuro pertence a Deus, a gente diz assim, né? E literalmente pertence, e nós não temos essa capacidade. Se alguém um dia descobrir um jeito de ver o futuro de verdade, vai ser uma crise louca. Ninguém está pronto para viver com o que vai acontecer amanhã e lidar com isso, especialmente se você não puder fazer nada a respeito. Mas só que ansiedade, que crise.
Ou você vai me dizer que você acha que o certo era você nascer com uma carteirinha que tem a hora da sua morte já escrita? Parabéns, você nasceu, está aqui, seu nome vai ser José, e daqui 35 anos você morre. Ué? Pois é. E você acha que o que receber 65 vai dizer muito velho? Que a gente não consegue lidar com isso. Você não vai conseguir viver com uma coisa que vem chegando em cima de você, e você vai vivendo essa ansiedade. Nessa hora a gente se lembra, né, do Senhor dizendo: olhai os lírios do campo, olhai os pássaros, eles recebem o cuidado de Deus. E quando eu digo recebem no sentido de aceitarem mesmo, de ficarem confortáveis com isso. O Senhor guarda a vida deles. Entender Cristo como nosso fundamento e quem nós somos, quando bem compreendido, começa a trazer tranquilidade e paz para a nossa alma. Deixar Deus... Eu lembrei agora de uma música, de novo, daquela banda Resgate, já que semana passada já teve uma. E ele fala eu não vou saber a letra certinho, ele fala: eu quero me envolver na sua terapia, falando para Deus, né? E eu pensei nessa palavra porque eu escrevi aqui: a terapia bíblica é absorver e deixar crescer em nós as verdades de Deus. Em meio à loucura que nos cerca, deixar essas verdades. A ideia não é que você saiba que Cristo é o fundamento. A ideia é que você viva com a realidade de que Ele é o fundamento. Não basta saber que Ele é alguma coisa. É preciso viver como quem crê nisso e se coloca nessa posição. E isso é um processo na nossa vida. É engraçado, você pode comparar até com um tratamento médico. Dificilmente você vai no médico e na hora que ele te atende vai estar tudo resolvido, não é? Vai passar um tratamento. Ai, doutor, mas tem que tomar isso todo dia? Eu já estou na fase que o médico fala: pro resto da vida. Não quero. Eu sou bem teimoso com o médico. Deixar o Senhor formando essas verdades em nós, uma terapia bíblica. Absorver essas verdades, deixar que Deus faça isso. Ainda no texto de 21, 22, nós já vimos, vou reforçar, nós somos restaurados para ser esse templo, essa comunidade. Imagina essa casa mesmo como se de fato, e essa é uma realidade que nós não vemos, mas é a realidade de que Deus vem estar em nosso meio. Ele não está mais no templo lá de Jerusalém, feito lá na época de Israel. Isso tudo mudou. Hoje Ele habita na congregação, na reunião dos santos. Hoje Ele habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. É uma coisa que talvez você e eu vamos ter que ficar repetindo às vezes para nós mesmos, porque a gente é muito teimoso, dificuldade enorme de absorver uma verdade. Anotar num papel, escrever 1000 vezes, tipo castigo de professora na escola, né? Não bater no amiguinho. Não bater no amiguinho. Você vai escrever isso 1000 vezes no quadro. Ai, que maldade fazer isso. Depende, se depois disso ele nunca mais bater no amiguinho, talvez seja uma coisa boa. Se você tiver que repetir 1000 vezes: Cristo é o meu fundamento, eu estou seguro. E se depois disso você jamais duvidar do cuidado de Deus e jamais ficar como você ficava antes, em situações de crise, não valeria a pena. Isso não seria uma coisa mental, gente. Não é mental no sentido só de gravar. É assim que o ser humano funciona, no sentido de absorver. Eu falo sempre isso porque precisa entrar na nossa carne, como se fosse isso. É igual comida mesmo. O pessoal diz que a gente é aquela gente que a gente come. As verdades de Deus que eles vão sendo apresentadas para nós precisam se tornar coisas da nossa consistência. Está na minha carne mais, aí você não perde mais, mas leva tempo para você fazer isso. Deus faz a obra maravilhosa e miraculosa de te trazer para esse reino, para essa condição, e agora você precisa ir trabalhando essas verdades e repetir para si mesmo, como quem exercita a fé: Senhor, obrigado, porque eu sou da sua família. Senhor, obrigado, porque o Senhor é meu firme fundamento e eu acho que eu estou a ponto de desabar, mas a tua palavra diz que em ti eu estou seguro. Aí dá uns paradoxos na cabeça da gente, porque às vezes você ainda pode ter fisicamente uma situação de desabar,
mas você começa a entender que aquilo ali está numa condição de tempo e não numa condição eterna. Do ponto de vista eterno, eu estou seguro em Deus, e ainda que coisas terríveis me aconteçam nessa vida, eu estou seguro no Senhor, e minha vida estará preservada. Eu estarei com Ele, eu estarei com os que o amam. Sempre esse evangelho. É outra forma da igreja estar estragada, é quando a igreja diz que tudo vai dar certo para você, se você vier para Jesus. Eu não encontro tanta gente assim na história bíblica, onde a vida se tornou um paraíso e perfeita porque encontraram Jesus. Alguns tiveram desafios, na verdade, bem maiores depois de encontrar a Cristo. E aí é que está a nossa dificuldade e o segredo. O que acontece com essas pessoas que, apesar da vida ficar pior, elas estão felizes e elas estão plenas. Paulo diz: eu aprendi a estar contente. É um contentamento, não é? Eu não aprendi a estar alegre, ele está dizendo. Eu não aprendi a estar felizinho. Ele falou: eu aprendi a estar completo, com contentamento interno em toda e qualquer situação. É a experiência com o Cristo que Pedro teve, é a experiência com a rocha sólida. Tem uma outra música aí que eu estou escutando que também fala isso, veio na minha cabeça. Estou firmado em Cristo, nada me abalará. Se a pessoa canta isso achando que tudo vai dar dando certo na sua vida, vai dar certo na sua vida agora com Cristo, ela está cantando uma teologia errada, não bíblica. Se ela canta isso dizendo o seguinte: ainda que a minha vida seja tirada, nada me abalará, aí essa é a loucura que as pessoas do mundo não vão entender. Você é louco falar um negócio desse? Como é que pode? Eu falo isso porque eu creio na palavra, porque eu conheci o Cristo. E ainda que a coisa mais terrível me aconteça, nada me abalará. Não faz sentido o que você está falando, cara. Faz sim, porque eu estou falando de um ponto de vista eterno. Eu não estou falando de um ponto de vista temporal, curto, vazio, pequeno. O que são 60 anos, 70, 80 anos em face da eternidade? Nada. Uma vez o Francis Chan trouxe uma corda enorme no palco, ele estava pregando assim, ele queria mostrar para você: deixa eu mostrar para vocês a sua vida, e o que é a sua vida e o que é a eternidade. Ele trouxe uma corda daquelas marinheiros, pesada assim, o pessoal usa no crossfit, né? Aí trouxe aquele troço, eu não sei como ele carregou aquilo. Aí jogou assim, aí começou a esticar, pediu ajuda, estica, 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 estica. Aí quando ele tinha esticado tudo, na pontinha da corda assim estava pintado de vermelho. Ele falou: isso aqui é a sua vida, aqui na terra. Isso aqui é a eternidade. E você está vivendo como se tivesse que salvar isso aqui, só. E está esquecendo que a sua vida aqui tem que ser guiada pela sua vida proposta por Deus na eternidade. Como é que Deus processa isso no nosso coração, então, irmãos? Essas verdades. Agora nós vamos ao texto do capítulo 3. Quero falar um pouco mais sobre isso para a gente, nessa segunda parte aqui da nossa conversa. Efésios 3, de 16 a 17, primeiro diz, Paulo orando diz: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele, o Senhor, os fortaleça, aonde? No íntimo do seu ser, com poder. Deus opera em nós, através do seu Espírito, através de Cristo, no nosso interior, porque é lá de dentro que a coisa precisa mudar. Ele ora para isso. E eu penso assim, se Paulo ora como isso sendo importante, ele sabe que nós teremos dificuldades. Então, irmão, fica tranquilo. Ter, às vezes, dúvida, se sentir fraco na fé, não é seu problema. Não é o meu problema. O meu problema é o que eu faço depois disso. Depois de perceber isso. Depois de perceber a minha fraqueza, a minha falta de atenção com Deus. O que eu faço com isso? E eu me lembro que eu posso orar e receber oração, estou usando Paulo aqui como exemplo, para que eu seja fortalecido no íntimo do meu ser. Fortalece-me, Senhor. Eu tenho andado em dúvida. Fortalece-me, Senhor. Eu não tenho visto o Senhor como firme fundamento e eu vivo em ansiedade. Eu vivo preocupado com o dia de amanhã.
Fortalece no íntimo do seu ser com poder. Poder tem um sentido assim, não é de energiazinha, não. É um sentido de capacitação, com poder, capacidade mesmo, de que a coisa seja diferente. Poder por meio do seu Espírito. É por causa dele, por meio dele, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Aí entra a fé. É crer naquilo que você não tem. Eu não tenho essa segurança, Leandro. Eu não sou igual a você. Você não é mesmo igual a mim. E não é porque eu sou melhor que você, é só porque eu não sou igual a você. Eu também não tenho essa segurança. Esse é sempre aquele tipo de texto que qualquer pregador, qualquer pastor honesto vai pregar preocupado. Como é que eu vou pregar um negócio que eu não estou vivendo 100%, que eu também fraquejo? Você vai pregar porque é a palavra de Deus. Você vai pregar porque é a verdade. Você vai pregar porque é assim que funciona. É assim que é para ser. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser por meio do Espírito Santo, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Feche os seus olhos agora. Agora você imagina, Deus em Cristo quer habitar em você. Essa é a oração de Paulo. Se Paulo está orando, está certo, gente. Dá para acreditar no cara. Ele está falando por Deus, inspirado pelo seu Espírito. O propósito de Deus ao restaurar você não é te dar um ticket para o céu, ou simplesmente a sua salvação do inferno. É muito, muito, muito maior que isso. É para que você seja de fato a habitação de Cristo. E a única forma de você desenvolver a sua vida e o seu relacionamento com Deus, firmado na rocha, sem ficar viajando por aí para coisas malucas, a cada novo vento de doutrina, como diz a palavra, é você tendo o próprio Cristo habitando ricamente no seu coração. Nós somos restaurados no nosso interior. É ali que tem que ser. Ela é interna, ela é uma obra contínua e ela é desenvolvida pela fé, crendo a despeito das circunstâncias. O que está acontecendo na minha vida hoje não me ajuda a crer em Deus. Ótimo, creia assim mesmo, isso aqui é fé. Se te ajudar a crer, eu acho que você não está tendo fé. Porque para que fé, se está tão óbvio? Quem está tudo dando certo na vida, precisa de fé para quê, gente? Se está tudo óbvio. A fé é a certeza de coisas que eu não vejo, que eu vejo, mas eu não tenho. Eu gosto muito dessa metáfora, que eu não sei quem foi que falou, mas é quase como se você estivesse com os céus abertos e você vê o Senhor com aquilo na mão. Tipo, eu não tenho aqui comigo, mas pela fé eu estou vendo que Deus tem na sua mão. E nessa manhã Ele está te oferecendo o próprio Cristo para ser habitação. Pela fé, eu sou um lugar de habitação do próprio Senhor. Ele quer se mover em mim. Ele quer estar em mim. Ele quer transformar o meu interior. Isso é bonito demais. É a presença de Cristo no nosso coração que vai garantir uma resiliência diante das crises. Sim ou não? Você entende isso? Eu falo, Dallas Willard fala isso um monte, que a gente precisa cuidar do nosso coração. E você tem que cuidar do seu coração nos dias melhores. Porque não dá para semear, plantar, colher e irrigar no dia da tempestade. Não tem quem vai plantar, semear, colher no dia que está o mundo caindo lá fora. Estou falando literalmente mesmo, lá na fazenda, as coisas, furacão, sei lá, uma tempestade horrível. Aí ele vai levantar e vai dizer: não, hoje é dia de semear. Como que você vai semear hoje? Não, hoje é dia de colher a plantação que já cresceu. Como que você vai fazer isso hoje? Você vai ficar em casa pedindo a Deus que sobre alguma coisa. É ou não é? Mas no dia que tem sol, no dia que a bonança está lá, esse é o dia de trabalhar, de semear, de cuidar da terra, de aparar, de podar. É isso que você tem que fazer na sua vida, dia a dia, para o dia que a tempestade vier, você está firmado sobre a rocha. São tantos textos que falam a mesma coisa, irmãos. Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, que construiu, veja, já colocou até uma indicação para nós. Ele já construiu, ele cuidou da sua vida na bonança. No dia da tempestade a casa fica de pé.
Se ele construiu sobre a areia, foi levando de qualquer jeito. E é tão comum, gente, infelizmente, que as pessoas não estejam tão conectadas, comprometidas com a vida na igreja, com o corpo, com a igreja, né? Pessoas, quando está tudo bem, daí sai desesperado correndo para a igreja quando as coisas começam a descambar. É tão mais difícil resolver essas coisas nesse momento. Eu me lembro, uns anos atrás, a gente estava passando um momento difícil por causa de algumas coisas que saíram dos trilhos, e eu estava meio que deitado na cama, que não era a minha cama, porque eu não tinha nem cama naquele momento, eu estava num momento de transição, e eu estava quase tendo uma crise de ansiedade deitado ali, ou de pânico, não sei, ou as duas juntas. Como o pessoal fala, né? Desgraça pouco é bobagem. Não tem um ditado meio assim, eu não gosto desse ditado não, gente, mas é mais ou menos isso. E eu estava ali comigo, meio que, sabe quando você está meio querendo orar e meio não orando? Tipo, você fica com uma certa resistência. Eu sei que eu tinha que orar, mas eu estou muito ruim, Jesus, para orar agora. Não estou com coração para orar agora. E eu ali meditando, e eu senti que o Senhor me deu uma direção de fazer uma coisa tão simples, que é se lembrar da coisa mais básica que todo cristão aprende, que se chama Salmo 23. Aí, como a gente já tem alguns anos de vida cristã, né? Aí sobe a arrogância e fala: Senhor, mas eu sou um pregador, Senhor. Senhor, eu estou conduzindo uma igreja, Senhor. O Senhor quer me levar ao Salmo 23. Isso é para principiantes, Senhor. São pessoas novas na fé, Senhor. Eu não estou nesse nível. Não pensei tudo isso naquela hora, mas é como se estivesse pensando. E aí eu falei: tá bom, Senhor. E eu comecei a meditar no Salmo 23, talvez de um jeito que eu nunca meditei. E eu lembro, gente, que naquela hora foi a primeira vez talvez que eu absorvi aquilo. Parece como se veio um negócio assim, e eu entendia. Sabe o que eu falei agora de absorver na carne? Eu acho que naquela hora eu absorvi na carne aquilo. E eu recebi aquela paz. De algum jeito eu criei naquilo que estava escrito no Salmo, que eu já conhecia há 30 anos. E eu consegui ter paz. E eu consegui dormir. E sabe o que é mais interessante? Que eu falei assim: Deus, obrigado nesse momento de crise, porque agora o Senhor está me fortalecendo. Eu não sabia que a crise viria 3 meses depois ainda. Ia ficar bem pior a situação. Claro que aqui eu não estou contando detalhes, mas eu estou falando de mim, de meus sentimentos, né? Assim, para mim ficou muito tenso, muito pesado resolver tudo. Coisas inesperadas, coisas desarranjadas, tudo ao mesmo tempo e... enfim. Eu estou dizendo isso para dizer para vocês o seguinte: mesmo ali naquele onde eu achava que estava tendo uma crise, eu ainda estava semeando num tempo melhor, porque o pior ainda ia vir. E eu olho para trás e vejo a maneira, apesar de ter sido difícil aquela outra fase, eu jamais teria enfrentado ela como enfrentei, se eu antes não tivesse tido aquela experiência de semear no simples. O que eu estou dizendo é isso: nós somos chamados para permitir que Deus nos restaure no interior continuamente. A verdade do Senhor precisa ser cultivada no seu coração, na sua vida diariamente, para que você possa enfrentar as dificuldades da vida que virão. John Wimber diz que Deus usa nossas experiências para realizar seus propósitos em nós e através de nós. É verdade isso. A resiliência, a capacidade de passar por essas crises, ela é construída num coração que aprende a se ver na rocha que é Cristo, que aprende a desfrutar da habitação de Cristo, como Paulo diz aqui. Segunda parte desse verso diz então, né, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E ele ora mais, ele ora para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Esse é o propósito. Para que é que nós somos restaurados? E quem é que nós somos então? Nós somos esse grupo de pessoas que foram trazidos para o convívio da igreja, para esse edifício que Deus está conduzindo, onde não só Deus habita em você e em mim, através de Cristo e através do seu Espírito, mudando o nosso interior, nos dando poder para viver essa nova vida, mas é importante lembrar que Ele nos
renova para um convívio com a igreja, para um convívio com outros. Juntos nós vamos conhecer e compreender a largura, não é sozinhos, é juntos nós vamos conhecer de verdade o amor de Deus. No fim, nós estamos sendo arraigados, alicerçados nessa experiência de conhecer a Cristo e o seu amor. É tudo a respeito de Cristo, e é tudo a respeito do seu amor, não é a respeito do que você faz, não é a respeito da sua vocação, não é a respeito de quanto você ora, quanto você não ora, ou adora. Essas coisas são mecanismos, ferramentas, disciplinas que Deus nos dá para o propósito final e maior, que é conhecer a Ele, é conhecer a Cristo, porque a eternidade é passar a vida de fato com Ele. Nós estamos praticando e treinando isso. O objetivo dessa restauração que nós estamos propondo, que acontece no lugar mais seguro da terra, é experimentar a plenitude de Deus, de acordo com a visão de Paulo, não apenas intelectual, não apenas saber, mas vivencial e relacional. Aprender quem é Cristo, aprender mais do seu amor. Eu quero ler a letra de uma música essa semana também, como semana passada, que eu me lembrei ao estar preparando aqui, que eu acho que é um bom fechamento para você talvez guardar no seu coração. Essa música é de uma banda chamada Jesus Culture, tem uma versão em português. A música se chama Mostra-me Tua Glória. Ela diz mais ou menos assim: eu vejo a nuvem e entro nela, eu quero ver Tua glória como viu Moisés. Relances de luz, sons de trovão, não tenho medo, não tenho medo. Mostra-me a Tua glória. Esse é o pedido da cantora aqui, do compositor. Tua beleza me encanta, me perco em Teus olhos. Eu quero andar na presença como andou Jesus. Tua glória me envolve, estou coberto, não tenho medo, não tenho medo. Mostra-me Tua glória. E a ponte da música, que é o que mais eu lembro dessa música sempre, é: eu quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença, esse é o meu lugar. Eu quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença, esse é o meu lugar. Eu já fico com vontade de cantar, mas não vou cantar não. No fim das contas, gente, se você quer guardar isso sobre restauração, sobre ser edificado, de tudo que nós falamos aqui, no fim das contas, ser restaurado nesse lugar seguro é encontrar a glória de Deus. É sobre isso, porque se o edifício vai se tornando morada de Deus, nós, quando juntos e como esse edifício, que nós vamos ver? Deus. O que nós vamos ver? A glória de Deus. Mas quando nós pedimos para ver a glória de Deus, eu quero que você entenda isso. Esse é, na verdade, um pedido para você encontrar Jesus. Ele é o centro. E é Ele que é revelado a nós. Ele é a glória de Deus. Mostrar a glória de Deus não é uma coisa etérea, uma visão, uma nuvem, uma fumaça. É muito mais profundo que isso. Essas coisas vêm junto na história bíblica. Mas o propósito de Deus é que que você conheça a Ele. Como? Na pessoa de Cristo. Quando nós oramos, mostra-me a Tua glória, nós estamos orando, mostra-me Jesus. Acho que tem um cara chamado Roy Hession, não sei o nome dele certinho, lembro de um livretinho que chamava Queremos Ver Jesus. Essa é nosso chamado. Tem um videozinho que às vezes rola na internet, daquele cara lá do... Fala galera! Diz as cópias assim que ele fala, né? Ele sempre fala isso. Não aguento mais. Mas tem um vídeo bem legal dele, que ele fala de uma forma muito comovente. Você vê que ele está muito comovido. E ele fala assim: gente, eu estava pensando outro dia, e isso mexe comigo. Ele fala assim: o que foi? Ele bota bastante ênfase, é bem emocional assim, né? O que foi, gente, que Paulo viu naquele caminho, porque mudou a vida dele completamente. Aí você fica pensando: verdade, né, cara? Que coisa e tal. O que foi que Paulo viu? O que foi que Paulo viu? Eu sei o que Paulo viu. Paulo viu a glória de Deus. Quem foi que Paulo viu? Jesus.
Não vou viajar aqui na forma, né? Os teólogos gostam de pensar mais a respeito disso. Viu Jesus perfeitamente, viu ele em pessoa, viu uma luz e teve a impressão que era Jesus. Ele encontrou o Senhor. Eu sou aquele a quem você segue. Ele viu Jesus. Isso mudou a vida dele. Mostra-me tua glória. É um pedido para revela-me mais de Cristo. Porque quando nós encontrarmos a Cristo, nós encontraremos o poder para nós vivermos essa vida. Vou ler de novo com vocês aqui, irmãos. Lê comigo aí, 3:16 a 19. Oro. Você pode transformar isso aí em casa numa oração sua, tá bom? Recomendo, inclusive. Transforma nas suas palavras. E aí você ora aí alguns dias. Quando você não tiver uma oração, não está saindo nada da sua boca, puxa o papelzinho lá e ora isso aqui. Oro para que com as suas gloriosas riquezas o Senhor os fortaleça no íntimo do seu ser. Lá dentro, de onde tudo começa na sua vida, de bom e de ruim. Lá dentro, no seu interior, no meu interior, que Ele me fortaleça lá dentro, com seu poder, por meio do seu Espírito. E para quê? Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. É um negócio bem difícil de explicar às vezes, mas essa atitude de fé, que é crer no que o texto diz, no que a palavra diz, isso é a fé. Crer, no sentido, é verdade. Se eu sinto ou não sinto, não importa. Tomara que eu sinta, eu adoro sentir as coisas. Eu gosto quando Deus mexe com as minhas emoções, né? Eu gosto quando Deus toca o meu físico. Mas independente se isso aconteceu ou não, o caminho da fé é, o que Deus disse é verdade e é realidade. Habite no seu coração pela fé. Eu ando como alguém que sabe, Cristo habita em meu coração. Para que Cristo habite no seu coração mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, que é a união que faz as juntas, né? Aí a gente pode ir lá para 1 Coríntios 13. Como que o prédio vai ficar inteiro? Como que o prédio não desaba, com tanta gente diferente, com pedras vivas que ficam se mexendo, dá um trabalho lascado às vezes. Você põe a pedra ali, você vai lá fazer um negócio, você volta, a pedrinha já saiu do lugar, já está lá onde não devia estar. Não faz o que tinha que fazer, ainda faz o que não é para fazer. Aí arruma tudo de novo, e Deus está ali cuidando de nós, e eu também. Como se Deus chegasse para mim de manhã, segunda-feira, Leandro, vamos começar outra semana? Vamos. Então, primeira coisa, você pode voltar para onde eu te coloquei semana passada? É dali que eu quero continuar o trabalho de edificação. Jesus, desculpa, né? Tá bom, vamos para lá. Mas se eu ficar um pouquinho, né? A gente é assim. Arraigados e alicerçados em amor, essa atmosfera, esse lugar de cuidado e de amor, para que vocês possam, juntamente com todos os santos, ou seja, em comunhão, andando junto, então aí ele vem e diz, né? Compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, palavras bonitas, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, outros textos eu acho que vão dizer entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Esse é o clamor de cada crente sincero que eu conheço, conhecer mais Jesus, ser mais cheio de Deus. Aqui está a receita, aqui está a fórmula, se você gosta disso. Fé, expectativa, entender que Deus habita no coração, andar alicerçado nele, não sair da sua verdade, caminhar com ele, caminhar com os santos, em amor, o que aqui implícito já vai falar sobre serviço, sobre cuidado, sobre ter o outro em mais autoestima que você mesmo, essa comunidade de pessoas que veem todos como iguais, porque é o mesmo Espírito, é o mesmo Cristo que habita no coração. Agora você vai me dizer que isso não é uma expectativa grande de ser um lugar seguro? Sim ou não? Se nós todos fazemos isso, esse lugar se torna um lugar seguro. Porque não é mais a respeito de mim, é a respeito do outro. E do outro em Cristo. Não é do outro pelo que o outro quer ser e fazer, se comportar e falar. É do outro que também deseja que Cristo seja tudo nele. E se eu desejo isso, e se você deseja isso, nós conseguimos criar esse lugar seguro. Amém? O texto diz que se você e eu formos nessa direção, aí sim, nós vamos conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Sempre haverá mais para conhecer de Cristo. Amém?
Sempre. Sempre haverá mais. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O que é interessante também, se você observar as palavras, porque plenitude já tem o sentido de tudo. Estou pleno. E ele reforça, ele diz, toda a plenitude de Deus. Como que ele dissesse assim: eu garanto para você que você não sabe ainda o que é toda a plenitude de Deus. E talvez você ache que você já chegou na plenitude de Deus. Você não chegou. Toda a plenitude diz para mim: há mais. Há mais. Sempre haverá mais. Até o dia que ele volte. Amém?